A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus. Estamos iniciando mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos em mais uma edição desse nosso programa, de número 441. Por isso já quero cumprimentar a todos os ouvintes e todas as rádios que transmitem então o nosso programa Vida Pastoral. Saudar os ouvintes e as rádios Arca da Aliança FM 93.5, Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim 87.9 FM, Rádio São José de Mafra FM 96.9 e as web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul, Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado do bairro Floresta, Joinville. E também cumprimento a vocês que nos ouvem pelo Spotify e YouTube. Quero cumprimentar também a equipe do setor de comunicação que está aqui comigo. Olá, Jefferson. Olá, Padre Edmilson. Olá, você, nosso ouvinte. Oi, Júlia. É um prazer novamente estar aqui, mais este sábado, para a gente poder refletir a palavra e trazer as informações e também estar aqui no momento de oração. Quero cumprimentar também a Júlia, tudo bem? Olá, Padre, olá, Jefferson, olá a todos os nossos ouvintes. Como o Padre Edmilson comentou, edição de número 441. Como é bom ver o Vida Pastoral crescer, né? E levar para todos os cantos da nossa diocese realmente a vida pastoral que acontece nas paróquias, nas comunidades e em todas as nossas comarcas. E o programa de hoje está recheado de notícias. E a gente vai contar um pouquinho sobre a participação da nossa arquidiocese no evento Catequistas Brasil, que aconteceu em Aparecida. Também vamos falar sobre a Pastoral da Sobriedade, posses litúrgicas que estão acontecendo, Corrida do Lar Betânia, que acontece amanhã, então a gente vai madrugar, acordar cedinho para ir acompanhar esse belo evento. Vamos também, obviamente, falar da expectativa para a missa de instalação da nossa arquidiocese, né, Padre? Está chegando o grande dia, o momento histórico da instalação da nossa arquidiocese de Joinville, e todos nós temos que estar com essa expectativa no nosso coração e nos organizarmos para nos fazermos presente. E agora, nós vamos para o nosso momento da palavra. Por isso, você que está aí, talvez, trabalhando na cozinha, está lavando o carro, dê uma paradinha nesse momento para a gente, assim, tirar o tempo para aquele bem tão precioso que é o da escuta da palavra de Deus. Por isso, tome a sua Bíblia na mão, ou então talvez você tenha a liturgia diária. Hoje nós vamos ler o Evangelho deste domingo, que é de Lucas, capítulo 6, versículos 17, 20 a 26. Lucas 6, de 17, 20 a 26. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação.
Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis lutos e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então nós temos aqui este evangelho, que é o evangelho das bem-aventuranças, que no evangelho de Lucas é o das bem-aventuranças. No evangelho de Mateus ele é conhecido como o Sermão da Montanha. Mas por que em Mateus é o Sermão da Montanha e em Lucas não é o Sermão da Montanha? Porque Mateus, ele fala para uma comunidade judaica. Assim, essa informação nós podemos ter bem lá naquele livro Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI. Ali ele vai trazer bem essa exegese, essa reflexão. Mas Mateus escreve para uma comunidade de fundo judaico. E para eles, a grande figura para o judeu é Moisés. Então Moisés sobe a montanha e lá na montanha ele recebe os 10 mandamentos. As bem-aventuranças são os 10 mandamentos para o cristão. É a nova apresentação, a nova roupagem, por assim dizer, que Jesus vai dando como pano de fundo os 10 mandamentos. E se Moisés sobe a montanha, se Moisés recebe as tábuas da lei, se Moisés tem uma cátedra, uma sede onde ele senta para ensinar, que para o povo judeu, quem ensina com autoridade ensina sentado. Por isso nós vemos no Evangelho de Mateus que Jesus sobe a montanha, ele vai proclamar as bem-aventuranças sentado, para toda a multidão ouvir. Mateus vai escrever dessa forma para conseguir tocar todo aquele povo que vem da cultura judaica. Lucas não escreve para uma comunidade que tem o pano de fundo judaico. Lucas escreve para uma comunidade que tem um pano de fundo assim pagão. Portanto, o Jesus estar sentado contando as bem-aventuranças não vai tocar aquele povo. Por isso nós vemos no Evangelho de Lucas de hoje que Jesus aceita, recebe, escolhe os 12, desce a montanha e na planície ele vai olhar para os discípulos e vai dizer então as bem-aventuranças. E Jesus, em Mateus, fala para uma multidão. Aqui, de forma específica, em Lucas, Jesus está dizendo para os discípulos, até para encorajá-los, no sentido de palavra de vida eterna, palavra de esperança, de que nós não podemos e não devemos passar a nossa vida preocupado com as coisas deste mundo, mas que o nosso fim último é a vida eterna. E por isso, o que nós temos de bens aqui nesta terra é o necessário, ou pelo menos deve ser o necessário para a gente viver a nossa vida, se alimentar, se vestir, mas não gastar a nossa vida lutando pelos bens materiais ou pelas coisas daqui. Por isso, a primeira colocação de Jesus é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito, eu sempre costumo dizer, é diferente de alguém com espírito pobre, né? Pobre em espírito é uma pessoa que é desapegada, é uma pessoa que sabe viver o que tem e ela não precisa, ela não é apegada a nada. Uma pessoa rica é uma pessoa que às vezes pode até ter pouca coisa, mas se ela é tão apegada àquilo ali que ela gasta a vida dela por aquilo ali. E aí ela não é livre. Por isso, uma pessoa pobre em espírito é uma pessoa livre, porque o que ela tem basta, serve, é o suficiente para ela viver, e ela não vive em função daquilo que ela tem. Por isso Jesus vai dizer: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, uma pessoa de espírito pobre já é uma pessoa que não está com o olhar para a vida eterna, mas com olhar para as coisas desse mundo. E vocês já podem perceber que uma pessoa que
ela não tem um olhar para a vida eterna, ela tem que sempre ter a casa, tem que estar sempre reformando a casa, tem que estar comprando mais coisa para casa, e daqui a pouco é o carro, e daqui a pouco não está contente com esse carro, e troca de carro de novo, e daqui a pouco tem que comprar mais uma outra casa na praia, e volta e meia reformando a casa na praia, e não sei mais o que. Parece que ela passa a vida inteira correndo atrás de alguma coisa que nem ela sabe o que é, e ela luta incansavelmente e busca incansavelmente uma coisa que nem ela sabe. Por isso, em pouco tempo, aquilo que ela tem nunca está satisfazendo ela e tem que sempre ter alguma coisa a mais. Sempre tem que ter uma coisa a mais. Hoje é esse celular, daí já não dá mais, logo tem que ser um outro, tem que ser um outro, e sempre atrás de tecnologia. Uma pessoa vazia. Pessoa de espírito pobre. Não tem em vista a vida eterna. Por isso, vive com a sua vida apegada e gastando a sua energia com as coisas deste mundo. Nós somos convidados a sermos pobres em espírito. E ao mesmo tempo que Jesus vai dando palavras de vida eterna para aqueles que estão vivendo uma vida de perseguição, de pobreza, ou de miséria, ou tantas coisas mais, ele faz uma crítica também aos outros. Ai de vós ricos. E a partir dali, outros ais, no sentido de advertindo, chamando a atenção daqueles que criam a desigualdade social, criam a diferença, aqueles que exploram, aqueles que não se mobilizam ou não se sensibilizam com a dificuldade do irmão, com a necessidade do próximo. Então, Jesus faz duas colocações aqui. Uma para os que estão sofrendo, os que estão aflitos, também não só materialmente, mas espiritualmente. E faz também uma advertência àqueles que causam as dores nos outros irmãos. Então vamos pedir a graça de Deus, de que nós tenhamos sempre essas bem-aventuranças dentro do nosso coração, para que nós possamos viver bem essas bem-aventuranças. E assim ter os olhos fixos em Jesus, ou seja, também na vida eterna. Vamos pedir essa graça com este santo evangelho. Amém. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por razões de justiça, porque deles é o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram
existiram antes de vós. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem-me falsamente, por minha causa vos caluniarem. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. Agora nós vamos para as nossas notícias. Meu padre quer começar com Catequista Brasil. Júlia, o que tens para apresentar para nós a respeito do Catequista Brasil? Padre, a coordenação da catequese da Arquidiocese de Joinville participou do evento Catequistas Brasil 2025. Se eu não me engano, é o 3º ou 4º ano consecutivo já que a André e o Ayrton estão em Aparecida, em São Paulo, para representar, a Arquidiocese de Joinville no estande da editora Paulus. Um dos destaques foi a apresentação do novo livro de Crisma, que será lançado na Arquidiocese de Joinville a partir desse ano. Os materiais da catequese produzidos pela equipe de Joinville, conhecidos pela qualidade de conteúdo, também são usados por diversas paróquias e dioceses do Brasil. Um dos destaques do Catequistas Brasil também foi a programação de palestras, e a Arquidiocese de Joinville também marcou presença com o André e o Ayrton, que apresentaram 2 palestras todas lotadas. Eles falaram sobre como trabalhar o tempo da mistagogia e também a catequese de Crisma a partir da iniciação à vida cristã. O evento Catequistas Brasil reúne milhares de catequistas de todo o país, e o lançamento do nosso novo livro do Crisma, que a gente comentou nessa notícia, está marcado para nossa diocese no mês de maio. Então fica ligado que vem mais notícias por aí. Muito bem. Então aí a presença da nossa Arquidiocese de Joinville neste evento nacional dos Catequistas Brasil. Jefferson, fale para nós um pouquinho sobre as posses litúrgicas que nós estamos... Elas ainda continuam, vão até dia 9 de março, todo final de semana o nosso bispo está aí peregrinando pela nossa arquidiocese, dando as posses para os nossos padres. Isso mesmo, Padre Edmilson. Então, as posses litúrgicas continuam com esses padres que foram transferidos, então, de paróquia, E, então, nesse domingo, nós temos 2 missas de posses com o Dom Francisco Carlos. A primeira missa é de manhã, 8 horas da manhã, na Paróquia Santíssima Trindade, no centro de Campo Alegre, a posse do novo pároco, o Padre Anderson Palocci. E já à noite, 7 horas da noite, no bairro Vila Nova, em Joinville, é a posse do novo pároco da Paróquia Nossa Senhora Medianeira, o Padre Fabiano Derenievich. Então, lembrando também que na Medianeira, no Vila Nova, também tem um novo vigário. Não toma posse, mas, logicamente, a missa aproveita para apresentar oficialmente a Assembleia, a comunidade, que é o Padre Osmar Oliveira, que já foi pároco da Medianeira e agora volta como vigário. E semana que vem, diga, padre. Eu quero já deixar um abraço e a saudação ao Padre Anderson Palocci e aos padres Fabiano e o Padre Osmar, que vão assumir ali na Paróquia Medianeira, Padre Anderson lá em Campo Alegre, nosso abraço fraterno. E lembrando que na semana que vem nós vamos trazer então a missa de posse do próximo sábado e do próximo domingo. Aliás, final de semana é especial, mas depois a gente fala mais sobre o próximo final de semana, dia 23. Júlia, a respeito do treinamento da Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade está realizando um treinamento especial para novos e atuais agentes da Pastoral da Sobriedade.
A formação já começou nesta sexta-feira e continua até amanhã, domingo, lá no Centro de Formação Monsenhor Sebastião Escarcelo, no bairro Vila Nova. Esse treinamento tem o objetivo de capacitar voluntários para atuar na recuperação de pessoas que enfrentam qualquer tipo de dependência. Além disso, a formação busca fortalecer o trabalho pastoral, ampliar conhecimentos e proporcionar um impacto positivo na vida de toda a comunidade. Muito bem. Nós também temos um evento que estará acontecendo este sábado na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Oxford, São Bento do Sul, lá do Padre Fábio Bosco. Um abraço, Padre Fábio. E fala para nós aí, Jefferson, o que estará acontecendo? Pois é, Padre. Então, a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Oxford recebe, então, hoje à noite, a caravana missionária de Jesus das Santas Chagas. A programação, então, já começa às 7 horas da noite e vai ter o Terço das Santas Chagas, pregação, vai ter, então, a veneração ao ícone das Santas Chagas, procissão com esse ícone e também a Santa Missa. A caravana missionária Jesus das Santas Chagas, ela percorre o Brasil, né? Principalmente aqui região sul, mas é um evento aí promovido pela TV Evangelizar, logicamente com uma devoção popular. E, para quem não sabe, a TV Evangelizar é a TV que tem como fundador o padre Reginaldo Manzotti. Muito bem. E agora vamos falar sobre a tão esperada corrida do Lar Idoso Betânia. Vamos falar agora da notícia que está movimentando esse final de semana, né, Padre? O evento que vai movimentar o nosso lar de idosos. Porque neste domingo, dia 23, atletas e também amadores se reúnem para a segunda edição da Corrida do Lar do Idoso Betânia. Esse que é um evento organizado pela Number Sports e realizado pela Adpros. O objetivo é também celebrar mais um ano do Lar de Idoso Betânia e, obviamente, ajudar, os nossos idosos. A corrida terá início às 7 horas da manhã, com a largada em frente ao Lar do Idoso Betânia, localizado na rua Dr. Plácido Olímpio de Oliveira, número 565, no bairro Bucarém. A atividade será realizada sob qualquer condição climática, desde que a segurança seja garantida pelas autoridades presentes. Com um caráter totalmente filantrópico, toda a arrecadação financeira será destinada ao Lar Betânia. Os participantes poderão escolher entre as categorias individual masculino e individual feminino, com percurso de 4 km ou 8 km e duração máxima de 1 hora. E também tem a corrida Kids. Então, assim, nós já estamos com os tênis preparados para esperar os atletas na linha de chegada. Então a gente espera vê-los amanhã, em frente ao Lar do Idoso Betânia, ajudando nessa causa que é tão nobre e que é tão bonita, que acolhe tantos idosos nessa fase tão gostosa da vida, e que muitas das vezes não conseguem ter uma qualidade tão boa, mas que o lar ajuda a proporcionar. Então, desde já, em nome de toda a nossa arquidiocese, a gente agradece a todos os participantes que se inscreveram e estão lutando junto com a gente pela causa da Adpros e do Lar do Idoso Betânia. Muito bem, Júlia. Obrigado por todas essas informações. E Jefferson, nós temos também informação para os músicos, para os ministérios de música das nossas paróquias, a respeito do inário e da formação para o ciclo da Páscoa, ou seja, o tempo da Quaresma e o tempo da Páscoa. É isso mesmo, Padre. Bom, a Arquidiocese continua convidando os músicos que participam dos corais, ministérios de música, grupos, agentes de pastoral para a formação do inário, Nesse caso, uma formação voltada com o tema Como Cantar e Tocar a Quaresma e a Páscoa. Vai ser no próximo sábado, dia 22, da 1h30 da tarde até as 5 horas, na Cúria Arquidiocesana. A formação, mais uma vez lembrando, com base no inário virtual, será conduzida por Agnaldo Armindo e Vanessa Piaz, foram também os formadores lá do inário no ano passado todo. Eles vão, inclusive, orientar a escolha dos repertórios, das práticas musicais adequadas para os tempos litúrgicos da Quaresma, da Páscoa, lógico. E os participantes têm um convite aqui, podem levar violão. Quem tiver violão, sabe tocar? Leva o violão, então, nessa formação. As inscrições, então, podem ser feitas ali pelo site da Diocese de Joinville, o diocesejoinville.com.br. Vai lá na área de notícias, você encontra, então, esse formulário de inscrição. Muito bem, nós estamos aí com a expectativa para a missa de instalação da nossa Arquidiocese de Joinville. Fale um pouco mais, Júlia. Padre, na verdade, eu vou devolver a pergunta.
Vou perguntar para o senhor que está à frente de toda essa organização, principalmente da missa, né? Que é o ponto alto da instalação. O que a gente pode esperar dessa missa para convencer os nossos ouvintes a participarem dessa missa de instalação? O que vem pela frente? Bom, o que esperar? Primeiramente, é um fato histórico, né? Nós vamos nos tornar arquidiocese e depois de nos tornar arquidiocese, não há mais assim outros eventos, além, claro, de quando vem o núncio apostólico e preparação dos 100 anos da diocese, mas não tem outro título? Não há outro título. É o máximo que uma diocese pode chegar. É o máximo que uma diocese pode chegar, exatamente. Isso. É como arquidiocese. Então, é realmente um momento relevante, histórico. E nós temos que ter uma coisa em mente. Nós estamos fazendo essa história. Nós estamos sendo promotores dessa história. E o fruto de nós sermos a arquidiocese tem o trabalho do Dom Francisco como arcebispo, tem o trabalho de toda uma estrutura de igreja, mas ao mesmo tempo tem o trabalho de cada um de nós, que somos catequistas, que somos padres, que somos diáconos, que somos animadores de canto litúrgico, que somos leitores, que somos ministros, que somos quem trabalha aí com a infância missionária. A força pujante que tem a nossa diocese de Joinville e que permitiu que ela se tornasse uma arquidiocese é porque tem as mãos de cada um de nós nesse trabalho que faz com que ela recebesse esse reconhecimento. Por isso, se nós já estamos doando a nossa vida para Jesus Cristo, se nós já estamos doando a nossa vida para a igreja, se nós estamos fazendo isso com os trabalhos que nós realizamos lá na nossa capela, lá na nossa igreja matriz, nas nossas comarcas, então nós temos e precisamos estar aqui no domingo, dia 23, às 15 horas da tarde, para agora todo o trabalho que nós realizarmos, celebrarmos. É por isso que nós somos a arquidiocese. Nós somos a arquidiocese. Nós fazemos ela acontecer. Exatamente. A arquidiocese de Joinville não é a catedral, não é a cúria diocesana. Nós somos a arquidiocese. Não é só um pedacinho de terra, né, padre? Não é um pedacinho de terra, uma proporção ou uma limitação territorial demarcada. Mas nós, graças à nossa força, ao nosso trabalho pastoral e de evangelização, que nos tornamos arquidiocese. Então, esse título vem para, até eu posso assim dizer, um presente de Deus em comemoração desses 100 anos de trabalho de Diocese de Joinville, um reconhecimento. E também, por isso, um reconhecimento muito forte à pessoa do Dom Francisco, que assim sempre foi um precursor nesse sentido para que a nossa diocese se tornasse arquidiocese. Faltou uma semana, né, Júlia, padre, para que isso aconteça. Sei que já tem muitas paróquias se mobilizando. Hoje, especialmente no dia da gravação, eu falei com alguém lá da Diocese de Blumenau e perguntou, vai ter um lugar específico para a Diocese de Blumenau? Tipo, não sei se vai ter um lugar específico, mas podem vir quantos quiserem. Porque tem gente vindo da Diocese de Blumenau e de Rio do Sul, que são as sufragâneas, né? Exato. Então é o povo realmente se mobilizando para celebrar a fé e esse momento importante, né, padre? Exatamente. A celebração, ela é cheia de significados. Então haverá um momento em que nós vamos acolher as imagens e os padroeiros de cada uma das dioceses, né? São Paulo Apóstolo, padroeiro da Diocese de Blumenau, São João Batista, padroeiro da Diocese de Rio do Sul, e o São Francisco Xavier, padroeiro da nossa arquidiocese. Haverá um momento de acolhida antes da missa, de oração, de cantos e animação, mas também haverá momento de oração onde as 3 dioceses estarão participando antes da missa e depois propriamente a missa de instalação da arquidiocese também cheia de ritos e significados. É importante lembrar que a missa de instalação da arquidiocese, né, para nós, Joinville, digamos assim, tem todo esse significado por termos um título a mais, como o senhor falou, mas na verdade essa celebração não é só nossa, né? É de toda a província eclesiástica. Porque quando a gente fala em província eclesiástica, geralmente é uma divisão territorial dentro de localidades próximas que podem, de uma certa forma, ter uma comunhão melhor, no sentido principalmente pastoral. Então, antes, todas as dioceses de Santa Catarina pertenciam a Florianópolis. A partir de agora,
A Arquidiocese de Joinville, junto com as dioceses de Blumenau e Rio do Sul, vão ter uma unidade muito mais próximas, vão conseguir caminhar, de certa forma, juntas. Então isso é um avanço não para nós, mas como para essas outras dioceses também. E que bom que a gente pode ficar mais perto dos nossos irmãos de outras dioceses também. E o padre também quer lembrar que para este dia, a Rua do Príncipe e a Abdon Batista, nas proximidades da nossa catedral diocesana, ou arquidiocesana, elas estarão fechadas para servir de estacionamento para todo o povo de Deus. Então, o povo em geral vai poder estacionar os seus carros na Rua do Príncipe e na Rua Abdon Batista. Para participar, fica mais fácil a sua locomoção para a nossa catedral e ali celebrarmos. A missa começa às 3 horas da tarde, mas por favor, gente, vamos vir mais cedo. Sim. Para não perder os momentos bonitos que nós vamos ter também ainda antes da missa. E para que a gente possa, assim, se acomodar da melhor forma, vamos estar em peso para acolher os nossos irmãos da Diocese de Blumenau e da Diocese de Rio do Sul, que vêm conosco celebrar este momento histórico e tão importante em nossas vidas e na nossa vida eclesial e pastoral. Então vamos agora para os aniversariantes desta semana. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. E a gente vai falar agora dos aniversariantes que fazem aniversário de 15 a 21 de fevereiro. No dia 15 de fevereiro, a gente começa com o aniversário de vida do diácono Adenilson, da paróquia Senhor Bom Jesus em Araquari e da paróquia São Luís Gonzaga também de Araquari. No dia 15 de fevereiro, continuando, temos mais 2 aniversariantes de nascimento, que é o padre Fred e o padre José Longen. No dia 16 de fevereiro, faz aniversário de vida o padre Venceslau, que é vigário na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro aqui em Joinville. Dia 17, temos 3 aniversariantes de ordenação, o diácono Anoar, o diácono João Francisco Radol e o diácono Leandro Arten. No dia 18, 2 aniversariantes de vida, padre Márcio José Tessário e diácono Vilardi Nascimento. E no dia 20 de fevereiro, fechando a nossa semana de aniversariante, temos 2 padres que fazem aniversário de vida, que é o padre Fábio Carlos Bosco, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Oxford, e o padre Rubens Rick, do noviciado Nossa Senhora de Fátima. Então, a todos os aniversariantes desta semana, o nosso abraço e também as orações para que sejam sempre mais perseverantes na fé, na esperança e na caridade. Santos da semana. Vida e inspiração. E vamos para os santos dessa semana. É sempre muito importante a gente lembrar dos santos, porque eles, com as suas virtudes, nos ensinam e, com o título de santidade, nos dão a graça de recorrermos a eles pedindo a sua intercessão. Começamos com o santo do dia 15 de fevereiro, que é o São Cláudio de Colombières. Ele nasceu na França em 1641, desde cedo sentiu o chamado à santidade e entrou então para a Companhia de Jesus. Mestre nos estudos, tornou-se professor e superior jesuíta. Mas Deus o chamou para algo maior. Como confessor de Santa Margarida Maria Alacoque, mergulhou na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. São Cláudio de La Colombière sofreu perseguições e prisão em Londres, mas foi salvo pela intervenção do rei Luís XIV. Retornou à França e faleceu aos 41 anos, cumprindo sua missão de espalhar o amor ao coração de Jesus. Já no dia 16, a gente celebra o dia de Santo Onésimo. Ele que foi bispo e mártir, foi um escravo fugitivo que encontrou São Paulo e se converteu ao cristianismo. Paulo o chamou de filho gerado na fé e intercedeu por ele junto a Filémon, seu antigo senhor, que o perdoou. Onésimo ajudou São Paulo na missão e mais tarde tornou-se bispo. Por amor a Cristo,
enfrentou a perseguição e foi apedrejado até a morte, perdoando seus agressores. Sua história nos ensina o poder da conversão, do perdão e do testemunho fiel ao Evangelho. Muito bem, então o Onésimo, ele era funcionário de Filémon e ele rouba Filémon e por isso ele vai para a prisão. E Paulo, ele conhece Paulo na prisão e através de Paulo ele se converte. E agora surge então a carta de Paulo a Filémon, porque Paulo envia a carta através de Onésimo para que Filémon aceite e acolha ele como um irmão. Olha só, né? Então aqui, gesto também de perdão e de mudança de vida. Por isso que, por mais que nós tenhamos tantas pessoas presas em presídios, a gente nunca pode perder a fé de que nós, através da oração e tudo mais, possamos transformar o coração dessas pessoas para que elas retornem à vida convertidas, né? Daí também o trabalho da pastoral carcerária. 17 de fevereiro, 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas. Os 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas foram homens que deixaram a riqueza para seguir a Cristo. Os seus nomes são Bonfilho Monardi, Bonaiuto Manetti, Amadio de Amadei, Ugotio di Ugotioni, Sostênio de Sosteni, e Manetto Dantella e Aleixo Falconieri. No século XIII, em meio a uma sociedade decadente, eles foram tocados pela oração e devoção à Nossa Senhora. Abandonaram o luxo e adotaram uma vida monástica, dedicando-se à oração, penitência e serviço. 6 deles tornaram-se sacerdotes, e um permaneceu irmão religioso. Unidos no amor a Deus e à Virgem Maria, deixaram um exemplo de fé e renúncia, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir. No dia 18 de fevereiro, vamos lembrar de São Teotônio. Ele nasceu em Portugal em 1082, foi um homem de profunda oração e devoção eucarística. Ordenado sacerdote, peregrinou 2 vezes à Terra Santa e, ao retornar, dedicou-se à evangelização. Fundou a Ordem dos Cônegos Regulares da Santa Cruz e intercedeu pela libertação de cristãos presos na guerra. Respeitado pelos reis e autoridades, São Teotônio foi um verdadeiro pai espiritual, acolhendo os necessitados. Devoto de Nossa Senhora e dos santos anjos, passou seus últimos anos em contemplação. Faleceu no ano de 1162, deixando um legado de fé e caridade. No dia 19, celebramos São Conrado. São Conrado de Placência era um homem rico e amante da caça, até que acidentalmente provocou um incêndio que prejudicou muitas pessoas. Para reparar o dano, vendeu todos os seus bens e assumiu a culpa. Convertido, ele e sua esposa decidiram se consagrar a Deus. Ela entrou para um convento e ele viveu 40 anos como eremita em oração e penitência. Seu exemplo nos inspira a buscar a conversão, a reparar nossos erros e a viver com humildade diante de Deus. 20 de fevereiro, Beatos Francisco e Jacinta. São os 2 irmãos que testemunharam as aparições de Nossa Senhora de Fátima em 1917. Desde pequenos, viveram uma fé profunda, oferecendo sacrifícios pela conversão dos pecadores. Francisco faleceu em 1919, vítima da gripe espanhola, dizendo: "Sofro para consolar Nosso Senhor." Jacinta faleceu em 1920, suportou grandes dores com amor e entrega. Eles foram beatificados por São João Paulo II no ano 2000. O exemplo deles nos ensina a confiar em Deus e a viver a fé com amor e sacrifício. E no dia 21 de fevereiro é o dia de São Pedro Damião. Também bispo e doutor da Igreja, ele nasceu em Ravenna, na Itália, no ano de 1007. Órfão desde cedo, encontrou no amor de Deus sua vocação. Entrou para a ordem dos camaldulenses, levando uma vida de oração e penitência.
buscou a renovação da igreja a partir da própria conversão, influenciando muitos religiosos. São Pedro Damião foi conselheiro do Papa, bispo de Ostia e cardeal, sempre comprometido com a reforma da igreja. Seu exemplo nos ensina que a verdadeira mudança começa em cada um de nós. Então, muito bem, terminando mais o nosso programa. O padre quer agradecer ao Jefferson, a Júlia. Muito obrigado, padre. Agradecer você que esteve conosco aí durante todo esse programa. Até semana que vem. Obrigada, padre, obrigada, Jefferson, e obrigado a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. Espero vê-los amanhã na Corrida do Lar Betânia. Então, aqui o pessoal do setor de comunicação, todo o trabalho prestado para que a palavra de Deus também chegue a todos esses lares através dessas rádios, as equipes dessas rádios que transmitem também o nosso programa. Com a intercessão de todos esses santos, vamos também pedir a bênção de nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e fiquemos todos na paz do Senhor. Amém. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. 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 Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!